Pai, obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor José Marques, pela sua família, a irmã Maria e todos os seus filhos. Obrigado pelo seu ministério. Obrigado, ó Pai, pela sua disponibilidade de estar nesta manhã a ministrar aos nossos corações. Como o Senhor tem usado, usa nessa manhã, Espírito Santo. Usa Ele com autoridade, poder e graça, para que Ele possa transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Eu entrego a sua vida, entrego essa palavra dessa manhã em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, senhor pastor Sal. É uma alegria estar sempre na igreja para juntos nós louvarmos a Deus. O tema desta manhã é reconciliação, justificação e regeneração. É isso, né? E um tema muito técnico, aliás, toda essa revista está assim, muito boa. São temas importantes para a igreja estudar, até porque nós percebemos que a maioria dos cristãos, principalmente pentecostais, não apossam de algumas verdades bíblicas, de algumas conquistas que Jesus nos ofereceu através do seu sacrifício, especialmente aquelas que nos são apresentadas na carta aos Romanos, essa carta tão importante para a igreja, chamada de a Catedral das Doutrinas Bíblicas. Calvino dizia que se nós perdêssemos toda a Bíblia e se sobrasse só Romanos em nossas mãos, nós teríamos teologia suficiente para estabelecer uma comunidade cristã, porque nós vemos Paulo aqui sistematizando toda a teologia e a história da salvação nessa carta aos Romanos, e portanto não dá para falar desses temas aí sem passar por esta carta. E é muito triste nós vermos irmãos na igreja sem saber o que é justificação, sem saber o que é reconciliação, sem saber o que é expiação, né? E nós vemos isso muito presente, principalmente na vida, na fé dos crentes pentecostais. Poucos têm a ideia do que realmente Jesus fez naquela cruz. Hoje nós teremos uma oportunidade muito grande de pensarmos sobre esse tema. Para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem aí as vossas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lá na nossa igreja a gente tem o costume de o pessoal ler o textuário, pastor Salmo, então eu fiquei meio perdido aqui. Eu nem observei que é o texto aqui bíblico, básico, é esse mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E Romanos capítulo 5, do versículo 1 a seguir, e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, de que vos reconcilieis com Deus. Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio glorioso que temos, estamos mais uma vez no santuário do Senhor, para juntos meditarmos nas tuas santas escrituras. Fala ao nosso coração, traga luz à nossa mente e que saiamos daqui nesta manhã instruídos pela tua palavra. O Senhor é o mestre dos mestres, professor por excelência,
o Teu Espírito é aquele que nos ajuda a compreender as profundezas do Senhor, e que nesta manhã o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, e nos dar entendimento. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. 3 temas são propostos para estudarmos aqui nesta manhã: reconciliação, justificação e regeneração. Meus irmãos, nós percebemos em toda a exposição da teologia paulina que ele pensa sobre vários assuntos. Mas Paulo tem um tema principal de sua teologia. Paulo, ele tem pilares da sua teologia, colunas que são de extrema importância e que a gente vai perceber que ele vai enfatizar esses temas constantemente. E um dos pilares da sua teologia é justamente essas 3 propostas que temos aqui, esses 3 temas que temos aqui: reconciliação, justificação e regeneração. Reconciliação é um tema recorrente na teologia de Paulo. Paulo vai usar essa palavra constantemente. E para a gente entender um pouco o significado dessa palavra, nós vamos aqui fazer uma pequena etimologia dela, conhecer um pouquinho da raiz dessa palavra, para compreendermos o que Paulo está realmente querendo dizer. A palavra no grego katalasein. Essa palavra, ela é um dos temas principais da fé cristã e da teologia paulina. Katalasein, reconciliação, ela é um deles. O apóstolo Paulo, e somente ele, usa esse termo no Novo Testamento. Interessante. Nenhum outro autor do Novo Testamento usa esse termo, só o apóstolo Paulo. E ele usa esse termo para descrever as maravilhas que Cristo fez por nós na cruz, reconciliando nós com Deus. Então, antes de vermos os registros bíblicos, vamos compreender melhor esse vocábulo grego. No grego secular, comum, katalassain, reconciliação, possui o sentido de trocar por dinheiro. Plutarco, filósofo, conta que 4 irmãos furtaram os vasos de ouro do rei de Corinto e os trocaram por dinheiro. Mais tarde nós temos outro relato de katalassain, adquirindo um significado mais amplo de trocar por qualquer coisa. Aristóteles, ele vai falar de soldados profissionais, mercenários, que estão dispostos a trocar suas vidas por um ganho pequeno. Agora, então, katalassain dá um passo a mais e passa a significar mais do que uma troca por qualquer coisa, mas a transformação da inimizade em amizade. Portanto, no grego clássico, essa palavra tornou-se a palavra que descreve o reajuntamento das pessoas que estavam distantes, que estavam afastadas e que foram agora trazidas para perto. Aqueles que me entendem, digam amém. Então, antes do Novo Testamento ser escrito, já se usava essa palavra no mundo grego para reconciliação. E Paulo, com a sua mente cosmopolita, que viajava tranquilamente nos corredores do saber, usa toda a sua capacidade intelectual e traz essas palavras, esses termos para o mundo religioso, para o mundo cristão. É por isso que Paulo é impressionante. Ele pensa como grego, mas ele usa conteúdo judaico. E isso faz dele uma pessoa extremamente diferente. E agora no Novo Testamento, katalassain, reconciliação, se tornam as palavras-chave do apóstolo Paulo. Reconciliação é tema central da sua teologia, e a gente vai agora observar aí quantas vezes Paulo vai usá-la. E eu gostaria que você abrisse então Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, olha aí a palavra de novo,
aí está katalagê, que é o substantivo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos ainda capítulo 11, versículo 15, nós temos outra referência desse termo. Romanos 11, 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Observe mais uma referência em Efésios, capítulo 2, versículo 16, para você perceber que esse tema é um tema central na teologia paulina. Efésios, capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Paulo está falando aqui aos Efésios que Deus está formando uma nova comunidade, uma nova raça. E essa nova raça vai se chamar povo de Deus. E para tanto, Deus está agora pegando judeus e gentios que viviam brigando entre si e os reconciliando. Interessante, meus irmãos, isso aqui que Deus está fazendo em Cristo Jesus, e Paulo descreve dessa forma, porque Deus está pegando aqui torcedores do Goiás e do Vila Nova e colocando tudo junto, e dizendo agora vocês não são nem torcedores do Goiás e no Vila Nova, vocês vão torcer por um time só. Vocês serão agora povo de Deus. E aí ele está formando a igreja através do que Cristo fez na cruz, reconciliando os povos, judeus e gentios, e reconciliando também as pessoas a Deus. Impressionante, por isso que eu gosto muito dessa carta aos Efésios. Essa carta é uma das mais impressionantes também que Paulo escreve, quando Deus está formando uma nova raça em Cristo Jesus e colocando pessoas totalmente diferentes juntas, com seus vários rostos, com seus costumes diferentes, e formando dessas pessoas um só povo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E ele usa a palavra mais uma vez, katallassein, reconciliando. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 22, essa é a última referência que nós vamos ler agora. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a morte substitutiva de Jesus, segundo Paulo, está fazendo esse trabalho, reconciliando todos a Deus. Essa coisa aqui que Paulo usa de reconciliar é maravilhosa, meus irmãos, o que Deus fez na nossa vida. Por que que Paulo, então, entendia que era necessária essa reconciliação? Por que que Paulo percebia que era de extrema importância essa reconciliação? Porque ele tinha consciência, meus irmãos, de um fato inegável: nós rompemos com Deus. Quando nós rompemos com Deus? Nós rompemos com Deus em Adão. Nós deixamos o colo de Deus, nós deixamos o seio de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Na verdade, nós viemos da grande rebelião, saímos da presença de Deus, e agora em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de retornar para esse colo, retornar para esse seio. Por isso que Paulo está dizendo que Cristo fez um trabalho de reconciliação, nos trazer de volta para o colo do Pai, nos trazer de volta para o seio de Deus. Por quê? Porque nós abrimos mão da amizade de Deus. Por isso que o apóstolo, de forma intensa, aí em 2 Coríntios capítulo 5, fala sobre esta obra, e por cerca de 3 vezes ele vai usar esse termo, reconciliação, 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 porque é isso que acontece quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós estamos retornando para
a nossa antiga amizade, aquela que nós nunca deveríamos perdê-la. Amém, irmãos? Ou ter perdido. Então, diante desse fato, você precisa compreender quatro coisas. Primeira, Paulo via a obra de Jesus como uma obra de reconciliação. Mediante o que Jesus fez na cruz, o relacionamento perdido entre Deus e o homem é restaurado, uma vez que o homem foi criado para ter amizade e comunhão com Deus. O homem foi criado para isso. É por isso que Deus sempre tinha um momento de happy hour com o homem, né? Um lugarzinho que ele encontrava com o homem, conversava com ele. A Bíblia diz que na viração do dia, e era uma coisa maravilhosa aquela amizade. E isso foi perdido ali no jardim em função do pecado, né? O homem desobedeceu a Deus, irmãos sabem, e rompeu ali com esta amizade. Então o sacrifício de Jesus, ele remove essa inimizade e restaura o relacionamento para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Então essa é a primeira verdade que você precisa compreender. A obra de Jesus é uma obra de reconciliação. Deus, em Cristo Jesus, está nos trazendo de volta para a nossa antiga amizade. Aqueles que me entendem, digam amém. Segunda coisa, não foi Deus reconciliado com o homem, mas o homem que foi reconciliado com Deus. Por isso que o texto aí de 2 Coríntios vai dizer, nos reconciliou com Ele, e por 3 vezes ele vai usar esta frase. Por quê? Porque era o homem e não Deus que precisava ser reconciliado. Nada diminuiu o amor de Deus, ou nada diminui o amor de Deus por nós, nem mesmo o pecado. Nada pode transformar o amor de Deus em ódio. Não era Deus que precisava ser pacificado, mas era o homem que precisava ser movido de arrependimento e de entrega. Por isso, meus irmãos, não foi Deus reconciliado com o homem, mas foi o homem reconciliado com Deus. Amém? O homem que precisava voltar-se para Deus, porque Deus estava do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma intensidade de amor, nos esperando de volta para o seu colo. Aqueles que me entendem, digam amém. Terceira coisa, você vai perceber aí nesse tema de Paulo o efeito da cruz, porque a cruz foi um instrumento de transformação. O pecado do homem ele foi transformado em arrependimento, a rebeldia do homem em submissão, a inimizade em amizade e comunhão com Deus. E todo o instrumento que Deus usou foi a cruz, a mais vexatória e mais cruel e vergonhosa de todas as mortes. Quarta verdade, a reconciliação é de autoria divina. Foi Deus que tomou a iniciativa. Não sei se vocês perceberam no texto, se puder voltar aí em 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 18, que é o nosso texto básico aí para esta lição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de trazer o homem de volta, de buscar o homem. É sempre assim. Na verdade, o homem nunca buscou a Deus. O homem sempre procurou fugir de Deus. Deus é que sempre vai à captura, à busca do homem. Lá no jardim, quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele tentou se esconder de Deus, e Deus foi à sua procura. Deus é que tomou a iniciativa. Foi Deus que preparou aí meios para que houvesse a oportunidade de reconciliação, porque o Deus que cria é o Deus que se responsabiliza pela criação, e portanto Ele usa todos esses meios para reatar esta amizade. Quinta verdade é que a reconciliação é a paz com Deus, e essa paz ela vai desembocar em duas coisas. Primeiro, em adoção. Segundo, em acesso. Os irmãos sabem que entre nós e Deus havia uma situação extremamente animosa. A Bíblia diz lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós estávamos distantes
e que a ira de Deus estava sobre nós. Estava sobre nós, não tínhamos nenhuma chance de voltar para essa amizade sem o sacrifício de Jesus. E agora, através do sacrifício de Jesus, a paz é estabelecida entre nós e Deus, porque Jesus preparou o caminho para retornarmos a essa amizade. E não só preparou o caminho, Ele asfaltou esse caminho e tornou tudo fácil para a gente agora, para a gente voltar novamente para o Pai e Ele nos receber agora como filhos adotivos. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16, que nós agora fomos recebidos em adoção. Paulo entendia, meus irmãos, quais eram os privilégios de um filho adotivo no mundo em que ele vivia, porque a adoção, naquela época, na antiguidade, era coisa levada muito a sério. Quando um filho era adotado em uma casa, ele tinha todos os direitos que os filhos legítimos tinham, até herança ele recebia como se fosse um filho legítimo. E é isso, meus irmãos, que nós alcançamos do Senhor através dessa reconciliação. Fomos adotados por Deus em sua família e tivemos também agora acesso a Deus, coisa que nós não tínhamos essa oportunidade, né? Havia um véu, havia uma barreira, havia um muro de separação. Paulo vai trabalhar isso também em Efésios capítulo 2, versículo 18. Mas em Jesus, esse muro foi quebrado, foi derribado, e agora todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso a Deus. Amém, irmãos? E a Reforma Protestante nos ajudou mais ainda no século XVI, quando mostrou para a gente essas verdades aí de forma mais claras, que nós não precisamos de intermediários, né? Nós não precisamos do clero para intermediar pela gente. Nessa nova comunidade, todos nós estamos em pé de igualdade, todos nós, pelos méritos de Cristo, podemos aproximar de Deus, podemos chegar até Deus, e podemos, segundo Paulo, chamá-lo de Abba, que é a forma aramaica de paizinho, ou papai. Que privilégio tremendo, eu e você, que somos gentios, que não fazemos parte da aliança, que não éramos os receptáculos das bênçãos de Deus, que não tínhamos a lei, que não fomos escolhidos como filhos eleitos, agora podemos voltar para Deus em amizade, falar com Ele e chamá-lo de paizinho, meu papai. Isso é um privilégio tremendo, irmãos. Você quer ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 14? Romanos 14 ao 16. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Você acha isso pouco, irmãos? Isso aqui é muita coisa. É por isso que John Stott, ao ser interpelado sobre o que é ser cristão, ele disse: ser cristão é chamar Deus de Pai. Ser cristão é chamar Deus de Pai. Esse é o maior de todos os privilégios, meus irmãos, em estar na presença do Senhor. É você poder dobrar o joelho e chamá-lo de Pai. Amém? Por isso que aquela moça muçulmana que se converteu ao cristianismo escreveu aquele livro, né? Atrevi-me a chamar-lhe de Pai. Num dia lá em que ela estava enfrentando uma crise muito grande na sua fé, ela colocou o livro dos muçulmanos, ou o Corão de um lado, a Bíblia do outro, e disse: Deus, em qual livro o senhor está? Deus falou para ela: eu estou no livro em que sou chamado de Pai. O único livro que Deus é chamado de Pai é a Bíblia Sagrada, não o Corão. Deus é o seu Pai, o nosso paizinho, aleluia, o nosso papai.
Por isso é importante esse ministério da reconciliação, ou essa obra da reconciliação. O ministério, outra verdade é que o ministério da igreja agora é o ministério da reconciliação. Versículo 19, parte B aí de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer isso, que esse agora é o ministério da igreja, o ministério da reconciliação. Uma vez reconciliados com Deus, agora você deve exercer esse ministério, segundo Paulo. E aliás, acho que é a única vez que Paulo vai mencionar um ministério na Bíblia, o ministério da reconciliação. Esse ministério aqui é legítimo, ele é bíblico, e essa deve ser a mensagem da igreja, essa deve ser a mensagem de qualquer pregador. Qual que deve ser a sua mensagem agora, segundo Paulo? Olha, você deve chegar nas pessoas e dizer assim: olha, Deus está te esperando de volta para casa, o Pai está te esperando, você saiu, volta para casa novamente, volta lá para o colo do Senhor, para o colo do Pai. Essa é a mensagem que a igreja deve pregar. Tem alguém que deseja que você se reconcilie com ele? Que volte à amizade, que retorne para o seu colo, no seu seio. Diga para as pessoas, tem alguém que deseja, melhor dizendo, que você reconcilie com ele, que você volte à amizade, que você retorne para ele. Ele quer a sua amizade novamente, e esse alguém é Deus. E a igreja possui esse ministério de pregar a reconciliação para as pessoas. É por isso que a mensagem da igreja, ela está acima, meus irmãos, de qualquer forma moralista, né? Eu vejo alguns cristãos aí pregando contra o pecado de forma moralista, prega contra os homossexuais de forma moralista, contra as prostitutas, contra qualquer tipo de outras pessoas que cometem o pecado, simplesmente no aspecto aí moralista. A igreja não foi chamada para pregar moralismo, meus irmãos desse mundo. A igreja foi chamada para chamar o povo a reconciliar com Deus, a voltar à amizade. Quem deve pregar moralismo é o mundo, é a maçonaria, essas agências aí, Rotary Club, nada contra elas, Lions Club. A igreja foi chamada para pregar o evangelho que transforma e que reorganiza a sociedade através da experiência pessoal com Cristo e através desse retorno à amizade. Não é você querer falar para as pessoas e ditar com o seu jeito o que elas devem fazer. Não, você deve dizer para a pessoa: olha, você rompeu a amizade, uma amizade tão valiosa, tão maravilhosa, volte novamente para ela, volte para casa, o Pai está te esperando. Essa é a mensagem que Paulo entende que a igreja deve pregar. Amém, meus irmãos? Então, primeiro tema, reconciliação, é mais ou menos isso que nós demos uma pincelada para os irmãos. E justificação? O que é justificação, meus irmãos? Sem justificação não há fé cristã, viu? Sem você compreender aí a doutrina da justificação, você não consegue nem estar seguro na presença de Deus, você não consegue nem se alegrar, você não consegue nem ter prazer na fé. Justificação é o tema central do Evangelho, central. Por isso que Martim Lutero, ele iniciou a reforma protestante a partir da compreensão que ele recebeu do Espírito acerca da justificação pela fé. E ele escreveu assim: quando o nosso conhecimento sobre justificação for questionado, tudo mais será também. A justificação é a essência que dá origem a todas as outras doutrinas. Ela gera, nutre, edifica, preserva e defende a igreja de Deus. E sem ela a igreja do Senhor não pode existir. Ela está acima de qualquer outra doutrina. Qualquer outra. Você nesta manhã precisa sair daqui com um pequeno conhecimento acerca da justificação, para que você possa se alegrar mais ainda com o Evangelho, mais ainda com a mensagem de Cristo, mais ainda com as obras do Senhor, porque a história nos diz que Martim Lutero, quando descobriu que a justiça de Deus não é a justiça que pune, mas que perdoa o pecador, a sua alegria transbordou no Evangelho. Ele vivia deprimido dentro de um quarto,
triste, porque ele começava a imaginar como eu, pecador, como as pessoas pecadoras podem ser justificadas por Deus, como Deus pode recebê-las como justas. Até o século XVI, ninguém havia pensado como ele, ninguém havia descoberto a doutrina da justificação. Quando ele, meus irmãos, se depara com esses textos sobre a justiça de Deus, e ele entende que essa justiça apresentada em Romanos não é a justiça que condena, mas que perdoa o pecador, ele se alegrou. Foi embora a depressão, foi embora a tristeza, foi embora tudo, porque ele começou agora a ter a segurança na fé. Segurança na fé. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolver o tema da justificação e outros temas relevantes da fé cristã da salvação de forma sistematizada nessa carta aos Romanos. Por isso, a carta aos Romanos, ela é de extrema importância. Extrema importância. O que Paulo faz mais ou menos em Romanos? Bom, no capítulo 1, ali no início, ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo, chamado, servo. A partir do versículo 18 até o 32, Paulo vai mostrar para a gente qual é a condição dos gentios no mundo, qual é a condição das pessoas que não são judias, dos não-judeus no mundo, de total depravação, né? Pecados sem limites, idólatras, pagãos, né? Eles se ardem uns, têm desejos uns pelos outros, cometem todo tipo de torpeza, e Paulo vai mostrar qual é a condição nossa. No capítulo 2, do versículo 1 e do capítulo 3 até o 20, ele vai mostrar qual é a condição dos judeus, porque ele vai dizer assim: vocês são judeus, acham que são melhores do que os gentios? Nada disso. Vocês estão na mesma condição, porque o princípio ativo do pecado que está na vida dos gentios está em vocês também. Vocês cometem as mesmas coisas, e vocês se arrogam dizendo: nós temos a lei, nós temos a circuncisão. Paulo vai dizer: a circuncisão agora é do coração, não é da carne. Vocês acham aí que tem muita luz na mente, porque tem mais conhecimento? Vocês estão na mesma condição dos gentios. Sua Bíblia está aberta em Romanos? Abra aí capítulo 2. Romanos capítulo 2. Olha aí um pouquinho antes do capítulo 2, no capítulo 1, versículo 28, ele vai mostrar a condição aí dos gentios: entregue os gentios a reprováveis sentimentos. Ele vai dizer: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, tudo que não presta na vida dos gentios. E agora no capítulo 2, ele vai mostrar os gentios e os judeus igualmente culpados. Ele vai dizer: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aí no versículo 17 do capítulo 2, ele vai mostrar que os judeus são indesculpáveis. Ele vai dizer: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que prega não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abomina os ídolos e rouba os templos. Então Paulo vai mostrar que os judeus estão na mesma condição dos gentios. Na mesma condição dos gentios, sem nenhuma diferença. Ele coloca judeus e gentios em pé de igualdade. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Eu estou fazendo aqui essa introdução para você saber, entender o que é justificação. Depois, o que Paulo vai fazer a partir do capítulo 3, versículo 9 de Romanos, até o versículo 20, ele vai mostrar qual é a condição da humanidade. Ele vai dizer: olha, todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos não valem nada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que ele vai nos mostrar aí, ó. O judeu pratica a mesma coisa, né? Ele não é exceção. Todos estão na mesma condição. Olha o capítulo 3, versículo 10, aqui que ele vai dizer. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Versículo 11, ele vai dizer que ninguém busca a Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 12, ele vai dizer, ninguém faz o bem, todos se extraviaram, a uma se fizerem inúteis, todos se extraviaram, a uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13, ele vai dizer que todos dizem palavras impróprias, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua o de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. No versículo 15 ele vai dizer que todos fazem planos maléficos, são os seus pés velozes para derramar sangue. E aí no versículo 16 ele vai dizer que há destruição e miséria em todos os seus caminhos, né? Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconhecem o caminho da paz, versículo 17, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enfim, toda a humanidade está arruinada. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus. Mas Paulo, os gentios vivem desse jeito, estão dessa forma, nessa condição. Judeus também. A humanidade toda está assim. Você não tem nenhuma notícia boa para a gente? Aí Paulo tem, meus irmãos, a notícia mais alvissareira para aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Aí Paulo vai desenvolver, meus irmãos, a ideia da justificação. Coisa impressionante. Ele vai dizer agora que a justiça de Deus aparece através de Jesus, mediante a fé que temos nele. Olha capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele vai dizer, meus irmãos, que essa justiça de Deus através do sacrifício de Jesus já é uma promessa antiga. Os profetas já tinham profetizado isso. Olha o versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Os profetas já haviam dito, olha, chegará um tempo em que os homens serão justificados não pela sua performance espiritual, não pelas obras que ele tem, não pelos seus méritos próprios ou pela sua justiça própria, mas eles serão justificados por Deus. E nós fomos justificados através do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Porque para mim e para você não tinha esperança. Para ninguém, nem para judeu. Vocês perceberam? Não tinha esperança. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai mostrar que não tinha jeito para a gente. Mas agora ele vai dizer, meus irmãos, que fomos justificados por Deus, e essa justificação é gratuita pelos méritos de Cristo. É por isso, meus irmãos, que o maior inimigo do Evangelho chama-se justiça própria. O dia que você encontrar com uma pessoa que se arroga e diz, eu sou bom, eu vou para o céu, eu tenho amizade com Deus porque eu sou uma pessoa muito generosa, eu oro bastante, eu leio muito a Bíblia, olha a minha performance espiritual, olha a minha desenvoltura espiritual. Essa pessoa está mais longe do Evangelho do que o diabo da cruz, porque tudo que nós recebemos, meus irmãos, foi pelos méritos de Jesus, foi através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós só vamos entrar ali no céu através dos méritos de Cristo, e não através das nossas próprias obras. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 3, versículo 24 e 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua graça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo
e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Sabe o que é eu e você sem Jesus? Somos nada. Sem o sacrifício de Jesus, não alcançamos nada. Você se acha muito bom? Você se acha perfeito? Você acha que vai alcançar as bênçãos de Deus pelo aquilo que você faz? Você está redondamente enganado. Tudo o que nós recebemos foi porque Cristo assumiu o nosso lugar, cumpriu toda a lei, para que a obediência dele fosse a minha e a sua obediência. Você sabia que o Pai só te aceita por causa da obediência de Cristo? Só por causa da obediência de Cristo, não é por causa da sua, não. O Pai exige muito mais. Isso aí não é nada. Não é nada. Se você for seguir todos os mandamentos com as suas ordenanças, você não consegue seguir nem 10, obedecer nem 10. Porque se você falar em um, você falou em tudo. Jesus obedeceu toda a lei como nosso representante, para que a obediência dele fosse a minha e a sua obediência. E o Pai só nos recebe por causa do Filho. Aquela velha história que eu já contei isso aqui, né? Na fazenda lá que tinha 2 vacas, que nasceram 2 bezerrinhos, e a vaca de um bezerrinho morreu, a mãe de um bezerrinho morreu, e o bezerrinho da outra que estava vivo morreu também. Ficou um bezerro com uma vaca diferente, com uma mãe diferente. O que o vaqueiro lá pensou? Vou tirar, porque a outra vaca não conseguia dar leite para aquele filhote, não era dela. Mas o vaqueiro pensou o seguinte: eu vou tirar o couro, a pele, o pessoal faz muito isso na fazenda. Vou tirar a pele do bezerro morto e colocar sobre o bezerro que está vivo e levá-lo até a vaca. E ele fez isso. Quando ele levou aquele bezerro com a pele do outro até a vaca cheirou e falou: é meu filhote, e deu leite para ele. O Pai só te recebe quando você tem o cheiro do Filho. Viu? Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Amém, meus irmãos? Portanto, a justificação, outra coisa interessante, ela é etnicamente universal. Olha o versículo 29 ao 31 do capítulo 3. É porventura Deus somente dos judeus? Paulo pergunta, todas as perguntas de Paulo são retóricas, né? Ele já tem a resposta. Ele vai dizer: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando a gente chegar lá na glória, e um judeu vê a gente lá, e perguntar assim: como é que você chegou aqui? Eu falo: não sei, eu fui justificado por Jesus. Ah, mas você circuncidou? Não. Mas você guardou o sábado? Não. Mas você comeu carne de porco? Comi muita carne de porco. Mas como é que você chegou aqui? Fui justificado por Jesus. Só sei que eu fui justificado por Ele, Ele me salvou, a justiça dEle satisfez a vontade do Pai, e eu cheguei até aqui, sem participar aí do arraial judaico. Nós vamos chegar no céu, porque fomos justificados por Jesus. Amém, meus irmãos? Outra coisa é que ela é pela fé, e ela é anterior à lei. Os irmãos sabiam disso? E Paulo agora vai trabalhar no capítulo 4, nos mostrando isso, que essa justificação pela fé, ela é antes da lei. Antes da lei. Olha o capítulo 4, versículo 1 e 2, ele vai dizer: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 9: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão.
Antes de Deus estabelecer esse mandamento, ele foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. Então, essa justificação pela fé, ela é anterior à lei, e ela suplantou a fé, a obediência à lei. A justificação pela fé suplantou a obediência à lei. Mas quer dizer, pastor, que agora eu devo ver de qualquer jeito? Não preciso seguir a lei? Não, meus irmãos, não é essa a ideia que Paulo vai trabalhar. Agora, para a igreja do Novo Testamento, Paulo vai dizer: você não tem que obedecer à lei, você agora vai ter que viver a lei. Viver a lei. E viver como? Viver através do Espírito Santo que já te encheu, está aí na sua vida. Esse Espírito Santo agora, ele vai te conduzir à santidade, ele vai te conduzir a uma vida que agrada a Deus. Aqueles que me entendem, digam amém. Então, você pode estar perguntando, o que é a justificação? Esses temas são muito técnicos, né, meus irmãos? Às vezes podem cansar um pouco, a gente precisa ler muito texto, mas você precisa entender essa mensagem. O que é justificação? Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dEle. Isso aqui é justificação. Portanto, ela é contrastada com a condenação. Condenação. Porque não era essa a condição que a gente estava, lá no capítulo 3, que Paulo nos apresenta, judeus e gentios, todos debaixo da condenação de Deus, todos debaixo da condenação, mas agora justificados por Deus, nós saímos dessa condição de condenação. Por isso que agora Paulo, lá em Romanos capítulo 8, olha aí que o pessoal usa ele erradamente, né? O pessoal que gosta aí de teologia da libertação, né? Ela não está nem falando sobre aqui teologia de libertação. Aliás, tem algumas teologias de libertação que parece mais coisa espírita e kármica no nosso meio do que bíblica, né? Algumas coisas sobre maldição, né? Mais kármica, mais espírita do que bíblica. Paulo vai dizer agora aí, capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque você foi justificado por Cristo. Eu e você que estávamos destinados à destruição eterna, ao inferno, fomos reconduzidos para a presença de Deus através dos méritos de Cristo. Por isso, nenhuma condenação há mais para você. Por quê? Porque Cristo já te perdoou e já te justificou e te declarou justo diante do Pai. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Olha o versículo 33 e 34 ainda de Romanos. O que Paulo vai dizer? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo, meus irmãos, vai nos mostrar agora que ninguém pode condenar mais você, nem o diabo pode dizer, você fez isso, você fez aquilo, olha o que você cometeu no passado. Ninguém mais pode te condenar. Por quê? Porque você já foi justificado por Deus, através dos méritos de Cristo. Como aquela experiência que Martim Lutero teve, em que o diabo listou na parede todos os seus pecados, e ele disse, Satanás, realmente eu cometi todos esses pecados aí, mas você só esqueceu de escrever embaixo uma verdade, uma coisa: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Você pode levantar a sua mão e exaltar ao Senhor. Aleluia. É isso que é justificação. Não há mais condenação para você. Ninguém pode te acusar. A arma que o diabo tinha voltada para você, de acusação, acabou. Jesus quebrou ela lá na cruz, quando rasgou a nossa duplicata e disse, Pai, está tudo pago. Eu paguei a dívida do José, do pastor Sal, paguei a dívida de todo mundo. Está tudo pago. Ali a arma de Satanás, meus irmãos, foi totalmente destruída. Destruída, porque ele não pode te acusar mais.
você é um pecador justificado por Deus. Isso é brincadeira um negócio desse? Com tanto defeito que a gente tem, com tanta falha que a gente tem, a gente pode chegar diante de Deus e o Pai dizer assim: você é justo pelos méritos do meu filho Jesus. Ô irmão, dá para você dar um glória a Deus aí? Aleluia. Sabe o que isso promove em você? Segurança na fé, alegria. Por isso que Martinho Lutero saiu do estado de depressão, de tristeza, quando descobriu isso, e falou: meu Deus, a fé cristã é maravilhosa, a justiça de Deus não é que pune, é que perdoa. Eu sou justificado por Deus, mesmo com todos esses pecados, eu sou justificado por Deus, pelos méritos de Cristo. E aí ele se alegrou com o Evangelho. É isso que Deus quer que você sinta nesta manhã: alegria e segurança, porque os pecados que você cometeu no passado e que você vai cometer no futuro, todos já estão justificados pelo sacrifício de Jesus, pelas obras de Cristo. Dá para ser salvo sem Jesus, irmão? Sem Jesus nós estamos, desculpa a expressão, no pau da goiabeira no dia de chuva, não é verdade? Não tem como sermos salvos sem Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: ele é tudo em todos, porque ele fez tudo, meus irmãos, para nós termos esse acesso tão glorioso até o colo do Pai. Aleluia. Portanto, meus irmãos, ninguém pode nos declarar culpados. Cristo já nos justificou diante de Deus. Agora, o tempo já passou? Já acabou? 10 minutinhos? Não vai dar para entrar no último tema, né? Mas eu quero só destacar para vocês, 5 resultados da justificação. 5, que Paulo vai nos apresentar em Romanos. Primeiro, paz com Deus. Olha aí Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: primeiro, resultado da justificação. Ele vai falar que os gentios estão em condição terrível, judeus também, a humanidade toda corrompida, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos justificou pela fé. E o que isso vai gerar para a gente? Primeira coisa, Ele vai dizer: justificados agora, olha aí, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está mais aborrecido com você, e você também não está vivendo aquela inimizade com Deus. O muro de separação caiu, e aquele estado aí de beligerância acabou, e agora você tem amizade com Deus e tem paz com o Pai. Por quê? Porque você foi justificado. Amém, irmãos? Vamos ver mais. Ele vai mostrar ainda que agora nós temos acesso a Deus. Olha aí, através da justificação, versículo 2, do capítulo 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Temos agora um caminho livre até o Pai, através da justificação. Terceira coisa, nós temos agora esperança nas tribulações, tudo resultado da justificação. Olha aí, versículo 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo vai dizer que agora você tem esperança. Por quê? Porque você foi justificado por Deus, ou por Jesus. Você agora tem a certeza do amor de Deus. Eu estou quase terminando, vamos ler só mais esses textos aqui. Capítulo 5, versículos 6 ao 8. Olha aí, justificado, como agora você desfruta da certeza do amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa impressionante. O Senhor demonstra o seu amor por nós, através da justificação. E por último, nós temos agora a reconciliação com Deus, através da justificação. Ainda capítulo 5, versículo 9
ao 11, ele vai dizer: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A justificação rompeu a inimizade e agora nós estamos de volta para os braços do Pai. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Não vai dar para falar sobre regeneração. Eu desejo que não tenha cansado os irmãos com tantos textos, mas aqui é um assunto tão longo, tão vasto, tão intenso, que a gente pode falar nesses assuntos, cada um desses aqui, 1 mês, 2 meses, e a gente ainda vai ter mais recursos ainda para falar. O certo é que eu quero que você saia daqui desta manhã amando mais a Jesus, amando mais o que Ele fez por você, entendendo que tudo que você recebe, tudo que você alcança, a salvação principalmente, são méritos de Cristo, viu? São méritos de Cristo. Você faz a campanha, amém, maravilha, você fazer a campanha. Deus está usando a campanha aí como pretexto para te abençoar. Mas nunca diga assim: eu recebi essa bênção porque eu fiz a campanha, porque eu fiz um jejum de 21 dias. Eu recebi a salvação da minha casa porque eu paguei o preço. Você não paga preço de nada. Jesus já pagou por mim e por você, pagou por todos nós. Você recebeu pela graça de Deus. Essa campanha que você está fazendo, Deus está usando como pretexto só para você chegar perto dele, viu? Só para você chegar bem pertinho dele. Porque o que Deus deseja é a sua amizade, é estar perto de você. E aí Ele usa tudo para ter você cada vez mais perto. Mas você não vai receber porque você se esforçou, por causa da sua performance, por causa dos seus méritos. Tudo que eu e você recebem é pelos méritos de Cristo. É por a obra de Jesus. É por aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.